Bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre um tema que está lá no livro Jesus no Lar. A gente vai também tocar um pouquinho em algumas questões lá do livro Boa Nova, Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, ambos, Jesus no Lar e Boa Nova, psicografia de Chico Xavier. O primeiro pelo espírito Neio Lúcio e o outro pelo espírito de Humberto de Campos. Então, sejam todos, como disse, muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje, o tema será os instrumentos da perfeição. Vamos, então, nos concentrar e elevar o nosso coração ao alto, a Deus, a nossa mais alta capela interna, que muitas vezes abandonamos, para que possamos resgatar os melhores sentimentos de amorosidade, de tranquilidade, de paz, para que possamos receber, então, essas maravilhosas lições do Evangelho, para que possamos sentir cada uma delas, meditar sobre cada uma delas e assim vivermos efetivamente esse exemplo maravilhoso que o Cristo nos trouxe através da sua jornada de amor aqui na Terra. Que assim seja. Meus amigos, esse capítulo do livro Jesus no Lar, ele traz para nós uma interpretação muito significativa. O espírito Neio Lúcio traz para nós, através da psicografia de Chico Xavier, na lição número 6, os instrumentos da perfeição. Primeiro, um aspecto que diz respeito também às nossas relações com a nossa parentela. Né? O Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele vai fazer uma distinção entre parentela e os laços familiares, né? Nem sempre aqueles que estão convivendo de forma mais próxima, às vezes no próprio recinto, na própria casa, no próprio estabelecimento, né, físico, nem sempre correspondem a espíritos que são simpáticos. Às vezes são espíritos que vêm para um processo de reencontro, de refazimento de laços, né? Por isso, ele faz uma distinção entre parentela e família. Mas o objetivo que temos, e o Neio Lúcio traz isso no livro Jesus no Lar, é transformarmos a nossa parentela em verdadeiras famílias, transformarmos a nossa casa em casa-lar. Então, essa lição ela vai falar um pouquinho, né, sobre esse assunto, mas também vai nos dar uma lição muito própria a respeito dos nossos relacionamentos, como estamos nos relacionando com a nossa parentela, com os nossos consanguíneos, com os nossos amigos também, que muitas vezes temos afinidades espirituais, né, ou não, e por isso vem aquele processo de repulsa imediata, né, onde os laços não se estabelecem instantaneamente, e com isso, a esses devemos cada vez mais tentar atar, né, ou melhor, desatar os nós e estreitar os laços, apertar mais ainda os laços de aproximação, para que possamos, então, refazer esses relacionamentos. Então, essa história começa, gente, toda a história contada no livro Jesus no Lar, ela se desenvolve na casa de Simão Pedro, lá em Cafarnaum, onde Jesus muitas vezes dormia. Então, eles se reuniam, faziam ali, liam, normalmente eles liam Isaías, trechos do livro de Isaías, e ali se comentava, né? E também Jesus respondia aos questionamentos, às dúvidas, para onde o interesse da prosa fosse levando. E é interessante que, primeiro, Jesus sempre, no início de cada lição, Jesus demonstra a sua condição proposta, né? Então, os discípulos começam a discutir determinado assunto, fazer uma reflexão sobre determinado assunto, e depois, então, Jesus vem e traz a lição, fazendo aquele arremate final. Então, vejam só, nessa lição número 6, começa dizendo que naquela noite, então era noite quando eles estavam reunidos, né, para fazer essa reunião sobre reflexões. Então, naquela noite, especificamente naquela noite, todas as vezes que o Evangelho fala naquele tempo, naquele dia, é porque era a hora propícia para a lição. Porque todos nós, gente, temos um momento adequado para receber a lição. Todos nós temos um momento adequado para nos abastecermos, para conseguir, dessa maneira, então,
absorver todo o conteúdo que Jesus traz para nós. É mais ou menos assim. Digamos que você não esteja, você tenha acabado de almoçar, né? Mas você fez aquele almoço farto, passou da conta. E aí vem aquela sobremesa generosa, mas você não está querendo saborear naquele momento, né? Porque você não consegue naquele instante, ou não tem o desejo naquele instante, não está preparado naquele instante. Então, Jesus entregava para a gente o seu marchal, as suas parábolas, como se fosse um lanche embrulhado, só que era um banquete total, né, gente? Então, como se fosse ali um presente embrulhado, mas muitas das vezes a gente não estava com a fome naquele momento para ser saciado daquele alimento. Então, Jesus entregava, a gente levava para casa, e somente no outro dia é que, no momento que ia sentir necessidade, desembrulhava e ali comia, então, saboreava, né, aquele banquete maravilhoso. Então, funciona mais ou menos assim. Muitas vezes, quando a lição chega na nossa vida e não tem ressonância no nosso íntimo, nós não estamos preparados ainda para receber aquela lição, não é tempo. A semente fica ali. Um dia irá germinar. Nada se perde, nada é perdido, né? Mas a semente vai ficar ali. E um dia sabemos que vai precisar, porque o nosso Senhor é assim, gente. Ele vai preparando. Se vocês prestarem atenção em todos os atos da nossa vida, sempre tem acontecido isso, sempre acontecerá dessa maneira. Primeiro vem a preparação, depois vem a lição. E sabe por que é assim? Porque o próprio Jesus nos disse que Deus dá o vinho de acordo com o odre. Então, primeiro ele prepara, ou pelo menos oferece as circunstâncias para que preparemos o nosso odre. Né? A gente já falou aqui várias vezes que o odre era aquela bolsa de couro de carneiro que todos utilizavam quando iam para grandes distâncias, quando faziam as suas viagens, né? Então, naquele momento, eles levam aquele material para botar ali o vinho, para botar ali a água, né? E a partir dali, né, quando aquela bolsa, aquele couro ainda é novo, se a gente botar um vinho que também é novo e que ainda vai fermentar, o que vai acontecer? À medida que o vinho fermenta, a bolsa também cresce e ambos se conservam. Mas se eu coloco esse vinho, né, que ainda vai fermentar, num odre que não é um odre novo, que é um odre velho, ele não tem mais, né? Ele não vai ter mais para onde desenvolver, para onde crescer. Então, na hora que o vinho fermentar, ele vai derramar, porque o odre não vai mais conseguir segurar. Então, é disso que a gente está falando. Então, muitas vezes, quando esse vinho chega para nós não estamos ainda preparados, mas aí a responsabilidade é nossa. Porque Jesus dá todas as circunstâncias e todos os instrumentos e elementos para que a gente possa sair do odre velho para o odre novo. Então, todos os momentos em que a lição chega para nós, em que o testemunho chega para nós, Jesus já nos preparou há muito tempo, ou pelo menos já nos concedeu os instrumentos necessários para que pudéssemos trabalhar a nossa casa mental, pudéssemos construir a nossa casa edificada sobre a rocha. Então, naquela noite, é porque era a noite adequada, era o tempo correto para que Pedro e todos aqueles que estiveram naquele lugar pudessem também receber essa lição. Então, veja, Pedro, naquela noite, ele chega na sua casa para aquela reunião, né? Para aquela conversação da noite, com o espírito, Neio Lúcio disse que ele estava com o espírito desgostoso. E estava com o espírito desgostoso porque tiveram uma discussão com seus parentes, que Neio Lúcio diz, descriteriosos e rudes. Então, o que acontece? Simão Pedro chega na sua casa para aquelas conversações e reflexões da noite, mas ele estava, na verdade, né, ele não estava bem, ele estava desgostoso porque ele houvera brigado, né, com alguns de seus parentes, e esses parentes não tinham critérios e foram extremamente rudes com ele. Mas, olha que coisa interessante. O Neio Lúcio disse naquela noite. Então, quando nós trazemos dentro, no nosso íntimo, essa sensação, esse espírito desgostoso, esse espírito de desgosto, se faz noite intimamente também.
Então, não é somente a noite que a gente está falando, física, né? O tempo, a duração do dia, mas estamos aqui falando também de uma noite íntima, porque quando estamos com o espírito desgostoso, tudo se faz noite. É como se estivéssemos em treva, nós não abríssemos os nossos olhos ou não clareássemos as nossas ideias. Então, naquela noite, Pedro estava desgostoso, porque houvera discutido com seus parentes próximos. O seu tio havia dito a Pedro, no meio da rua, que ele era um dilapidador dos bens. E um primo dele também queria, inclusive, esmurrar Pedro no meio da rua, brigar mesmo, ir às vias de fato com Pedro, né? Então, ele chegou assim, desgostoso. O semblante de Pedro, né? O Lúcio disse que ele tinha um semblante austero e carregado. E a gente não fica assim. Quando nós estamos na noite da rebeldia e da ignorância íntima, o nosso semblante reflete, porque os nossos olhos, né, representam aí o que vai no nosso coração, na nossa alma, no nosso imo. Então, quando estamos com esse estado de espírito, ficamos austero, com ar sisudo, carregado mesmo, e chegamos até a contaminar o ambiente onde chegamos. Porque através dos nossos sentimentos, que são modificados, né, pela ação externa, vê que Pedro chegou dessa maneira por uma ação externa. Então, ele deixou-se contaminar. E nós facilmente também passamos por essa situação, gente, todos nós, diariamente, várias vezes por dia. Deixamos que a nossa atmosfera psíquica seja contaminada por um problema no trânsito, por uma discussão que temos com a parentela na nossa casa, por um problema no trabalho, às vezes por alguma dificuldade que temos com o companheiro na própria casa espírita, acreditam nisso? Então, fazemos esse semblante austero, carregado, porque estamos contaminados na nossa atmosfera psíquica. Mas, quando Pedro chegou, Jesus, então, leu o Evangelho. E quando Jesus leu o Evangelho, né, Pedro, que guardava aquele semblante carregado, né, sisudo, austero, acabou descrevendo o conflito que tiveram, ou seja, acabou contando a Jesus por que ele estava daquele jeito. Eu tenho certeza, gente, nem o Lúcio não diz, tá? Mas eu desconfio muito que Jesus deve ter lido ali algum versículo que diz respeito ao perdão, né? Algum versículo que fala um pouquinho da necessidade de transformarmos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas vaidades interiores, né? Então, Jesus, após ler, né, um capítulo do Evangelho, após ler ali aquela perícope, ele pergunta a Pedro, e Pedro aí desabafou, disse a Jesus o que tinha acontecido, e olha a pergunta de Jesus para Pedro. Que fizeste diante dos parentes incompreensivos? Vocês estão vendo como isso é importante? Pedro vai dizer que foi agredido por parentes descriteriosos e rudes. Ou seja, é como se os parentes de Pedro não tivessem ainda o conhecimento do Evangelho, não conhecessem a Jesus, não tinham critérios nas suas colocações e eram rudes, eram duros, né? No momento da formação da crítica, dizer que Pedro era um dilapidador de bens, o primo querendo bater em Pedro, né? Então, eles não tinham um critério. E Jesus diz assim, e o que você fez? Quando você reconheceu, mesmo você reconhecendo que os seus parentes eram incompreensivos. Olha só. Jesus diz assim, veja, você sabe que eles não tinham critério. Você sabe, Pedro, que eles eram rudes. Vocês sabem que eles não têm capacidade de compreender. Mas você já tem, Pedro. Você convive comigo. Estamos reunidos aqui. Então, diante dessa discrepância de realidade, o que você fez? O que você fez com seus parentes, né? E aí, Pedro simplesmente disse o que ia no seu coração. Reagi como devia. E não me arrependo não, viu, Jesus? Coloquei cada um no seu próprio lugar. Disse ao meu tio que ele era um sovina. E ao meu primo que ele era um mentiroso. Né? Um mentiroso quanto mais. Quer dizer, sempre foi um mentiroso. Então, vocês estão compreendendo a grandiosidade de como Jesus vai tecendo, né,
essa maravilha para a nossa vida, de ensinamento para a nossa vida? Então, Pedro chega e diz, eles foram rudes e sem critérios. E Jesus confirma e diz assim, mas se eles foram tão incompreensivos e você reconheceu neles a incapacidade de compreensão, o que você fez? O que é que nós, diante da nossa parentela, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, das pessoas que cruzam a nossa vida nessa jornada evolutiva, quando muitas vezes nos agridem, e reconhecemos neles a incapacidade de compreender. Será que a postura adequada é reagirmos no olho por olho, dente por dente, e nos deixar contaminar a nossa atmosfera psíquica a ponto de ficarmos carrancudos, sisudos, né? Com a fisionomia carregada, porque nos contaminamos, nos contagiamos. O outro joga dardos e nós aceitamos, passamos recibo de tudo isso que recebemos. Né? Será que é isso que Jesus está querendo? Olha que sutileza do nosso mestre amado, né? Ele pergunta, o que você fez quando você reconheceu que eles eram incompreensíveis, né? Aí Pedro respondeu, né, dizendo que pagou na mesma moeda e não se arrepende, né? E aí Jesus diz assim, Pedro, o que faz um carpinteiro quando ele vai construir uma casa? O que faz um carpinteiro quando vai construir uma casa? Jesus trazia bem para a concretude algo que ele queria ensinar para a gente de espiritual. Para que nós, na nossa infantilidade, aquela época, pudéssemos, então, ter esse discernimento. Jesus está falando de casa de tijolos, né, gente? Nós já sabemos disso. Nós já estamos na era da concretização do conteúdo espírita. Então, o que você faz? O que um carpinteiro faz quando ele vai construir uma casa? E aqui eu pergunto para todos nós, o que é necessário para a gente construir uma casa mental, segura, edificada sobre a rocha, não sobre a areia? O que é necessário? Aí Pedro vai dizer, trabalhar. A gente tem que trabalhar, Senhor, se esforçar, né? Botar a mão na massa, trabalhar para construir a nossa casa. E trabalha com o quê? Com o que o carpinteiro trabalha? E aí Pedro diz com as ferramentas, utilizando os instrumentos necessários, próprios para a construção de uma casa. E aí Jesus inicia então a sua lição amorosa. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra, Simão, são os primeiros, olha gente, que lição linda, os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Então, esse parente custoso, esse amigo difícil lá da nossa casa espírita, né? Ou do nosso movimento, ou do nosso grupo de estudo, esse companheiro de trabalho, que para a gente é tão difícil, né, manter aproximação. Vamos pensar que ele pode ser um instrumento que nós recebemos de Deus para edificar esse reino de amor dentro de nós mesmos. Então, precisamos desenvolver paciência. Aí, o Cristo nos coloca diante de uma pessoa altamente tranquila? Não. Ele coloca uma pessoa altamente difícil de lidarmos, para que a gente aprenda a ter a paciência, a resiliência, de todos os dias a gente edificando tijolinho por tijolinho essa casa. Então, é nesse sentido, nessa aproximação que vamos tendo, nessa paciência de andarmos os 2.000 passos que Jesus nos pede, né? Se o companheiro pedir para andar 1.000, você anda 2.000. É que a gente vai conhecer o outro, a gente vai entender o outro. Então, principalmente, especialmente com relação à nossa parentela, né? Esses nossos companheiros de jornada, aí vai mãe, filho, pai, irmão, tio, sobrinho, né? Esposo, esposa,
na verdade, são instrumentos que recebemos do Pai para a edificação desse reino de amor. Os parentes próximos, aqui Jesus já fala exatamente sobre a parentela. Os parentes próximos, na maioria das vezes, agora aqui vocês vão ficar surpresos com o que Jesus vai dizer. Estão preparados aí? Os parentes próximos são o martelo e o serrote, que podemos utilizar em benefício dessa construção do templo vivo, no qual o céu se manifestará em nossa alma. Gente, para que serve o martelo? Ó, para dar pancada. Para que serve o serrote? Para que serve o serrote? Né? Para serrar madeira, né? E dói, gente. E dói, porque você vai segmentar. Você vai tentar purificar ali na serra. Então, são instrumentos que aparentemente para a madeira significa tortura. Tortura. E o que é que muitas vezes, com o nosso olhar imediatista, do imediatismo que precisamos, muitas vezes um companheiro difícil ou um parente que a gente não consegue entender, porque na nossa vida ele é o martelo e o serrote. Já pararam para pensar? E aí Jesus diz que esse martelo e esse serrote, na maioria das vezes, são os instrumentos perfeitos que podemos utilizar em benefício da construção desse templo vivo. Né? E aí ele fala, o templo vivo é a nossa mais alta de todas as capelas, como nos diz Alta de Souza, né? Então, no qual o céu se manifesta em nossa alma. Vocês já imaginaram que estado de espírito é esse, onde o céu se manifesta em nossa alma? Sabemos que céu e inferno são estados psíquicos, né? Mas que estado psíquico de paz é esse, quando o céu se manifesta em nossa alma? De vez em quando eu vejo umas postagens na internet, né? E diz assim, fulano está dessa forma, não quer guerra com ninguém. Então, é mais ou menos isso aí. Quando o céu se manifesta em nossa alma, não queremos guerra com ninguém. E muito menos a guerra do outro vai nos contaminar. De forma nenhuma. Então, por que Jesus manda que Pedro perdoe 70 vezes 7? Não 70 vezes, mas 70 vezes 7, que é o número do infinito. É porque na medida que a gente vai perdoando, a gente vai compreendendo a razão do perdão, que não é porque o outro merece, mas porque nós merecemos ter paz. E na medida em que a gente exercita esse perdão de forma continuada, isso se torna um hábito para nós. E na medida em que isso se torna um hábito para nós, passamos a não mais nos magoar com nada que vem de fora. E também não precisaremos mais perdoar, porque sequer ficaremos magoados. Porque a nossa compreensão passa a ser integral diante do tempo do outro. Muitas vezes, o companheiro lança dardos para nós, venenosos, através de palavras, de ações, porque é somente isso que ele sabe dar. É a única linguagem articulada que ele tem. E nós, muitas vezes, não compreendemos. Não compreendemos, né? Então, os parentes próximos são esse martelo e esse serrote, que Jesus está dizendo, para pensar, né? Observa os teus atos. E dentro de muito pouco tempo, de tanto compreender, você não mais vai se magoar. Chico dizia isso, né? Eu não tenho que te perdoar porque eu sequer fiquei magoado. Porque a compreensão é de imediato. Bom, Jesus ainda diz o seguinte, que o marceneiro, ele usa essas ferramentas por fora. E nós vamos utilizar essas ferramentas por dentro. Jesus está falando aqui da construção dessa casa mental. Eu acho muito bonito aquela passagem que diz assim, todos aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica, constrói e edifica sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, vem a torrente, sopra os ventos e a casa não cai, a casa fica firme. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, edificam sua casa na areia.
cai a chuva, vem a torrente, vem os ventos, e grande é a queda daquela casa. Vocês observaram o que é que tem de semelhante aqui? A chuva, a torrente e os ventos dão tanto na casa sobre a rocha, como na casa sobre a areia. Por que a gente se queixa das circunstâncias? Porque circunstâncias na nossa vida, tempo de testemunho na nossa vida é o martelo e o serrote que necessitamos. Então, o problema não está nas circunstâncias que nos chegam, o problema está em como nós reagimos a essas circunstâncias, na medida que a responsabilidade é minha pela construção da minha casa mental. Eu posso edificá-la na rocha ou na areia. Então, sempre aparecerão pessoas, sempre surgirão circunstâncias que vão tentar nos desequilibrar, que vão tentar contaminar a atmosfera psíquica. Não passemos recibo, né? Não passemos recibo. Então, sigamos adiante, entendendo o tempo de cada um. A gente não está falando aqui de martírios ou sacrifícios, né? Porque o Cristo pede misericórdia, não sacrifícios. O que a gente está pedindo aqui é entendimento daquela realidade. Não necessariamente você precisa ficar naquela situação de martírio. Mas aqui o que a gente está falando é não revidar. É o olho por olho, dente por dente. Foi o que fez Pedro. Ele disse, eu botei cada um no seu lugar. Assim, eu não me arrependo, não. Revidei na hora. Revidei na hora. Então, é disso que nós estamos falando, né? Não é de você ficar naquela situação de sofrimento, mas é de você não revidar, não pagar na mesma moeda. Quando Cristo diz assim, se alguém te bater, né, na face, dá outra face. Jesus está falando de face do rosto, gente. Jesus está falando assim, se alguém te bate de fora para dentro, se alguém te agride, dá a sua outra face. A face interna, transformada, não paga na mesma moeda. Não paga na mesma moeda. Aí Jesus adianta dizendo assim, ó, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. Então, aquela pessoa que é ignorante para nós é um campo de trabalho no bem. Ao invés de você rebater, ao invés de você tentar fazer reproche direta, vai lá e exemplifica. Às vezes o que falta para ele modificar é um bom exemplo. E nós somos o quinto evangelho. Nós somos o letreiro vivo do Cristo. Humberto de Campos vai dizer, no capítulo sobre os discípulos, lá no livro Boa Nova, que os discípulos são os verdadeiros intérpretes do evangelho. Gente, existe uma diferença entre cantor e intérprete. Cantor, ele vai lá articular, né, diante de uma melodia, o que está lá na letra da música. O intérprete, não. O intérprete, ele vai sentir a música, né, a melodia, sentir cada letra e interpretar aquilo, como que para ensinar, para nos trazer um modelo. Então, nós somos esses intérpretes do Evangelho. Então, quando o ignorante chega até nós, né? Vamos pensar assim, peraí, é uma oportunidade de eu ensinar, não de eu modificar, porque a gente não vai modificar o outro, nem com o maior amor do mundo, mas a gente pode tentar, a gente pode exemplificar, né? Porque se o medo contagia, se o ódio contagia, o amor é infinitamente mais contagioso, porque cura. Porque além do contato, né? Além do contágio, ele também é curativo. Então, o mal, Jesus continua, é o desafio que nos põe a bondade à prova. Vocês estão vendo que é sempre o contrário? O ignorante é um campo de benemerência. O mal que chega para nós é um desafio que nos põe a bondade à prova. Paga com o bem. Eusa, parece que essa questão do evangelho não é papo para encarnado. É. Palmo a palmo. Sem pressa. Nada se modifica de saltos. A árvore, a semente, gente, está contido todo o germe daquela árvore esplendorosa que surge, dando frutos. Já pensaram nisso? Então, aquela sementinha compactada lá no chão da terra, sozinha, ela dá conta
de se tornar uma plantinha com ânsia de céu e de buscar a luz do sol? Porque nela contém toda a potencialidade. Então, em nós contemos todas as potências de alma, todos os atributos, né? Ali ainda de forma não transparente, né? Compactado mesmo, mas temos essas potências de desenvolvimento, porque vamos ser anjos. Então, é como nos diz Michelangelo, né? Ele diz assim: eu não vejo a pedra bruta, eu vejo o anjo, eu apenas retiro as arestas. Não é lindo isso? Então, todos nós somos anjos. O que falta é tirarmos as arestas, aquilo que sobra, para estarmos perfeitamente esculpidos. Então, o mal é um desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato, eita, como a gente tem visto isso, né? Fulano é tão ingrato. Olha só, até na prática da caridade, a gente quer que o outro agradeça. A gente quer que o outro reconheça. Quando Jesus vai dizer na missão dos seus discípulos, não use bordão, né? Desculpa, não use alforge, né? O alforge, gente, o bordão é outra coisa. O alforge é aquela bolsa que eles utilizavam, porque como não tinham muitas condições, eles saíam pregando, então as pessoas davam alimentos, eles colocavam ali no alforge, né? Então, quando Jesus diz assim, não use alforge, ele quer falar mais ou menos assim para a gente. Quando vocês saírem para pregar o evangelho, não espere retribuição. Não espere. Pelo contrário, às vezes as pessoas não vão te aceitar. Às vezes, as pessoas que a gente mais ama vão nos dar as costas, porque não vão entender por que a gente está modificado, não. Não vão ter essa percepção, né? Então, o que Jesus está dizendo aqui é assim, não espere retribuição. Aí a gente chama de ingrato, né? A gente diz assim, mas fulano é ingrato, porque não agradeceu. Eu estou tentando ver aqui, gente, no livro Caminho, Verdade e Vida, tem um texto muito interessante que fala sobre os amigos de Jesus. Já achei aqui, é a lição 86. O título é bem sugestivo. Olha, pessoal, Jesus e os amigos. Vamos ver o que acontece com os amigos de Jesus? Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Então, às vezes a gente quer que o outro, né, dê retribuição. Jesus está dizendo, não conte com isso. Os ingratos é um meio de exercitarmos o perdão. O que Jesus fez, gente? Pacífico quando aceitou a cruz e pacificador quando diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque nós não somos maus, nós somos ignorantes. Ignorantes, analfabetos, né? Na linguagem do amor. Não temos essa articulação necessária. Aliás, nem precisa ser articulado, né? Precisa ser sentido e demonstrado. Então, Jesus diz assim para finalizar o seu texto, né? Aquele que bem se prepara junto aos familiares, endurecidos ou indiferentes. Quer dizer, se você consegue adotar esses ensinamentos, essas lições de Jesus, diante dos seus parentes que você convive ali, gente, no dia a dia, os seus familiares endurecidos e que são indiferentes a seus exemplos, às suas lições, a gente acabou de ver isso, né? Quem consegue se preparar no seio da sua família é conduzido com mais rapidez à glória do serviço à humanidade. Então, mais uma vez, Jesus aqui confirma que está no Evangelho de Mateus, não calce sandálias. Quando sair em missão, não calce sandálias. A sandália, gente, era um calçado que eles só utilizavam quando eles iam para grandes missões, evangelizar em locais mais distantes. Então, eles tinham um sapatinho que eles utilizavam ali no seu dia a dia, nos afazeres. As sandálias eles calçavam quando eles iam em peregrinação, né, evangelizar em cidades mais distantes. Então, Jesus diz assim, não use sandálias. O que Jesus quer dizer? Não saia, não vai evangelizar em espaços distantes se antes você não está evangelizado aqui dentro
e não está evangelizado com a sua família, e não está evangelizado no seu local de trabalho, e não está evangelizado com a sua casa espírita, não está tendo entendimento, como é que você vai sair para falar de perdão se você não perdoa teu parente? Como é que você vai sair, né, para falar que devemos abrir a espírita, quanta luz, se você é indiferente à dor do teu próximo? Vamos pensar nisso, né? Então, se a gente se prepara ao lado dos nossos familiares, dos nossos amigos, aqueles que nos são mais próximos, né? Se a gente se prepara com esses corações que às vezes estão endurecidos ou indiferentes, a gente consegue ser conduzido com mais rapidez para trabalhar, né, no serviço para a humanidade inteira. E é uma glória esse serviço. Jesus diz que é a glória do serviço à humanidade. Por isso, lá no livro Ave Cristo, Emmanuel vai dizer isso, né? Ave Cristo, né? Nós agradecemos a glória de servir em teu nome. Porque é realmente uma glória poder servir ao Mestre Jesus. Não sei se vocês percebem, mas eu sempre termino as minhas reflexões, né? Os momentos em que eu estou junto, sempre dizendo, compartilhando, né, um pouquinho desse conteúdo, que é mínimo, gente, é o que eu dou conta de entender nesse momento, né? E eu sempre agradeço, né, a oportunidade de poder servir a Jesus ao lado de vocês. O Prozebem me oportuniza isso nas doutrinárias, nos eventos, né? Então, isso é muito bom, é uma glória. Servir a Deus, servir ao Mestre Jesus é uma glória. Mas a gente só pode fazer isso, gente, quando a gente consegue estar pacificado também. Isso não quer dizer que eu esteja. Obviamente que eu tenho diversos vícios, né? Todos nós. Mas, assim, eu não conseguiria falar de perdão se eu não perdoo, ou se eu pago na mesma moeda a ingratidão de algum amigo e venho aqui falar para vocês sobre perdão, sobre compreensão, porque o olhar de Jesus é constrangedor. Ele não permite que façamos isso. Deus que está em nós, porque a lei de Deus está na nossa consciência, então Deus está em nós, né? Não permite. Aquele que já anda com Jesus compreende o que eu estou falando, do olhar que é constrangedor. E olha que a gente reconhece somente um pouquinho desse olhar do Cristo, né? Porque é Paulo que diz isso. O olhar de Jesus nos constrange. O amor dele é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente fica constrangido diante daquilo. Diante daquela meninice, né? Daquela ignorância espiritual que a gente faz de vez em quando, né? Então, Pedro, se não ajudamos o necessitado de perto, como iremos auxiliar os aflitos de longe? Não é verdade, gente? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como iremos nos consagrar ao Pai que se encontra no céu? Ou seja, se eu estou no mesmo patamar vibratório do meu irmão ali, do meu parente, do meu amigo de trabalho, colega de faculdade, colega de escola, né? Eu estou no mesmo patamar vibratório, eu não consigo compreender ele, como é que eu quero alcançar o patamar vibratório do Cristo? Porque Deus está em mim, eu estou em Deus, né? Mas no momento em que eu vou orar, no momento em que eu vou praticar minhas ações, elevando o meu pensamento, eu quero elevar essa minha vibração. Como Zaqueu, que tinha baixa estatura e teve que subir na árvore para ficar parecido com a estatura do Cristo, para que Cristo pudesse visualizar. Assim somos nós. Temos que elevar o nosso patamar vibratório. E como é que eu faço isso? Se eu não consigo chegar nem mesmo no patamar vibratório com aqueles que estão jornadeando? Então, gente, moral da história. O Pai concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Nunca, absolutamente nunca, pensemos que estamos carregando um fardo maior do que o que conseguimos carregar. Jamais. Jesus não faz isso. E ele diz, né? Sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, porque carregamos essa genética divina. Então, vamos pensar nisso. Vamos ter essa compreensão maior de que toda circunstância que chega em nossa vida, todas as pessoas que nos cruzam o caminho,
são os verdadeiros instrumentos de perfeição para a nossa jornada de evolução na espiritualidade. Meus amigos, a gente encerra assim mais essa doutrinária virtual do Prozebem, com um agradecimento muito especial à direção da casa, a todos os trabalhadores e a vocês que estiveram conosco até agora, né? Fazendo aí, trazendo essas vibrações de amor. Muita paz a todos, uma excelente noite.